Amém. Hebreus, capítulo 1, verso 1, diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nos falou nestes últimos dias pelo Filho. Depois no verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esses dias eu escrevi na internet assim, Deus, eu não preciso que tu me diga mais nada, mas que me dê apenas um coração para crer que tu disse tudo o que eu preciso, tudo que era necessário em sua palavra. Esse assunto sempre é um assunto quente, assim. Sempre que nós falamos sobre a vontade de Deus, um monte de pessoas logo se interessam, querem descobrir como saber a vontade de Deus na sua vida. Então é um tema que logo as pessoas se mobilizam, mas isso é só superficial. Parece ser um dos temas mais quentes. Fale sobre a vontade de Deus e parece que um monte de gente tem um interesse nisso, mas é só na superfície. Não há um interesse real na vontade de Deus na nossa geração, e talvez a nossa geração se caracterize por isso. Então, a sensação que você tem quando tantas pessoas te perguntam como saber a vontade de Deus, é que a maior parte das pessoas querem experimentar qual é a boa, perfeita vontade de Deus. E que as pessoas só não estão vivendo a vontade de Deus porque de alguma maneira elas não sabem. Porque se elas soubessem qual é a vontade de Deus, elas estariam vivendo a vontade de Deus. Essa é a sensação. Mas que a vontade de Deus, se Deus fosse mais claro, as pessoas então iam saber a vontade de Deus e iam estar vivendo a vontade de Deus. Então a questão é, como Deus fala conosco hoje, 2016, para nós fazermos a vontade de Deus, nós temos que saber o que Deus disse, nós temos que saber o que Ele quer. Mas a maior parte das pessoas, nós estamos falando de cristãos, professos, acham que o que Deus falou não é suficiente. Todas as pessoas que eu conversei na minha vida que achavam que a palavra de Deus não era suficiente, conheciam muito pouco da palavra. Não é estranho? Não é estranho você achar que algo não é suficiente quando você não conhece nada sobre aquilo? Não é estranho você não ter nenhuma noção do que é algo e ainda assim ter a ideia de que aquilo não é suficiente? Então, muitos fingem viver, muitos fingem desejar a vontade de Deus e não só experimentar isso, porque a vontade de Deus não é muito clara para elas. Então elas acham a palavra de Deus o suficiente e elas conhecem muito pouco da palavra de Deus. Elas dizem que querem conhecer a vontade de Deus e parece que o que impede é a falta de clareza. Então, como Deus fala conosco hoje? Não de muitas formas, nem de muitas maneiras. Nós lemos o texto: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós, nestes últimos dias, Ele falou pelo Filho. É isso. Então nós temos que começar com uma pergunta: você quer ouvir Deus falar? A maior parte das pessoas demonstram um certo interesse quando o tema é esse. Quantas vezes as pessoas já falaram comigo, e quantas vezes nós, em nossos dias mais difíceis, falamos: se Deus falasse alguma coisa, se nós pudéssemos saber o que Deus quer, o propósito de Deus. Por que Deus é tão silencioso? Por que Deus fica quieto na hora que nós queremos tanto ouvir Deus falar? E sempre que você pensou assim, o que você precisava era de uma repreensão. E a Bíblia está cheia de repreensão para pessoas que reclamam ou dizem que Deus de alguma forma é silencioso e que elas queriam ouvir Deus falar, mas que a maior parte do tempo Deus não fala. E se Deus fala, Deus não é claro. E esse texto é a respeito disso. Esses dois versos nos ensinam claramente
que Deus nunca foi silencioso. Deus nunca foi pouco comunicativo. Pelo contrário, Ele nos ensina que Deus tem falado em duas fases. Antes da vinda dele, da vinda do Filho dele ao mundo, e depois através do Filho que vem ao mundo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras, mas agora duas fases. Então você tem que observar algumas coisas cruciais quando você pensa na vontade de Deus, porque as pessoas dizem: olha, eu sei, a Bíblia fala sobre muitas coisas, mas há muitas coisas na vida em que a Bíblia não fala especificamente. Eu vou para aquele emprego, não vou para aquele emprego, eu caso com aquela pessoa, não caso com aquela pessoa, eu compro esse carro, não compro esse carro, eu vou morar naquela casa ou não vou, eu me mudo para aquela cidade ou não me mudo. As pessoas dizem que elas não têm orientação suficiente, porque há essas milhares de questões na vida. Então há três coisas aqui. Deus falou, Deus nunca ficou em silêncio, Deus se comunica. Essa é a única maneira dele se conectar conosco. Não há nenhuma possibilidade de nós, em nossas próprias mentes, subirmos e descobrirmos algo a respeito de Deus. Então Deus não é uma ideia a ser pensada. Todos nós estamos proibidos de imaginar Deus. É um dos seus mandamentos. Você não pode criar uma imagem mental que depois se transforma numa imagem externa. Você não pode imaginar Deus, porque Ele é uma pessoa, e Ele deve ser ouvido e compreendido, e Ele deve ser apreciado, e então Ele deve ser obedecido, em todas as situações da vida. Ele é uma pessoa que fala, e não existe nenhum fato na história, ou no mundo, ou hoje acontecendo, que seja mais importante que isso. Eu sei que há milhares de coisas acontecendo, eu sei que os portais da internet estão falando, dando 1000 informações sobre o que está acontecendo no mundo, mas não há nada mais importante no mundo hoje do que essa realidade. Deus fala, não existe nada mais importante que isso. Deus está falando, é um Deus que fala para que nós possamos conhecê-lo, porque não há outra forma de conhecê-lo e amá-lo e viver em alegre obediência ao Criador. Então Deus falou. Ele começa assim: Deus falou no passado de muitas maneiras, muitas vezes pelos profetas aos nossos pais. Então, de muitas maneiras, em muitas partes. Isso é para você ver como Deus é comunicativo, mesmo num tempo em que o homem não tinha uma revelação plena de quem Ele é. Esse verso mostra quão pródigo Deus é em comunicar quem Ele é. Pródigo. Ele falou de muitas maneiras, de muitas formas, muitas vezes. E esse é um grande conforto e encorajamento para nós, para todos aqueles que foram chamados por Deus em todos os tempos. Porque nós sabemos que algumas porções do Velho Testamento, todo o Velho Testamento é sobre Cristo. Nós sabemos que algumas porções são difíceis de entender. Se Deus tivesse falado uma vez, de uma maneira só, talvez nós tivéssemos dificuldade de obter o ponto, e ficaríamos frustrados, e teríamos uma desvantagem. Mas Deus não fez isso dessa maneira, queridos. Ele tem falado muitas vezes, de formas diferentes e de muitas maneiras, por vários profetas. Então, se você, a princípio, tem uma dificuldade de compreender o que Deus está dizendo em Levítico e como tudo aquilo expressa Cristo, você pode ouvi-lo claramente em Provérbios. Se você tem dificuldade de ver um ponto no livro de Zacarias, em como aquilo se aplica a Cristo e redunda na direção para a sua vida, então você pode ser comovido pela mensagem que vem através do profeta Jonas e da sua vida. Se você não pode pegar as entranhas das estranhas visões de Ezequiel e relacionar aquilo com tudo que Cristo é, o propósito de Deus e a sua vida, você pode ser sustentado pelos sofrimentos de Jó. O ponto é esse:
Deus forneceu para nós, no Antigo Testamento, uma série de possibilidades múltiplas de nós enxergarmos aquilo que é essencial de várias formas, de muitas maneiras. Então ele não ficou em silêncio. Tudo aquilo apontava para Cristo, não era a revelação plena. Então Deus nunca foi pouco comunicativo. Ele sempre esteve revelando o seu Filho durante todo o tempo. E de muitas maneiras, em muitos lugares, ele falou pelos profetas, cada um deles diferentes, em contextos diferentes. E não há nenhuma razão para nós pensarmos haver pouca revelação ou insuficiente revelação para nós em todos esses livros, e pensarmos que Deus falou pouco ou insuficiente. Nós moramos numa cidade cheia de praias. Seria tolice você dizer que não há nenhuma praia no Rio de Janeiro, porque no percurso da tua casa para este culto esta noite, você não viu praia nenhuma. Mas é assim que muitas pessoas se relacionam com a Bíblia. Agora, o que o autor está dizendo é que a comunicação de Deus agora é infinitamente melhor do que era antes, porque ela é perfeita. Deus falou em duas fases. Antes da vinda do seu Filho, tudo apontava para o seu Filho, porque esse Filho é a única revelação plena de quem Deus é, de como é viver, daquilo que glorifica a Deus, do que não glorifica. Mas agora Deus fala através do Filho. Nesses últimos dias Deus nos falou em seu Filho. Agora o ponto é que Deus, em vez de acontecer o que as pessoas dizem, como se descobrir a vontade de Deus fosse difícil, porque Deus fica muito calado, o que a gente vê é que Deus foi pródigo em falar a respeito da sua vontade, apontar para Cristo em toda a velha aliança, e agora muito mais, porque agora ele tem a perfeita revelação em Cristo. Ele enviou o seu Filho ao mundo. Não bastava simplesmente aquele nível de revelação. O próprio Deus veio se revelar. E o que o escritor quer que a gente veja é que esta última comunicação de Deus é muito maior e melhor do que todas aquelas porções, de todas aquelas maneiras que ele falou, de muitas formas, de muitas maneiras, em muitos momentos diferentes pelos profetas. É infinitamente melhor. Então quando eu reclamo, Senhor, eu quero ouvir a Ti, se eu ouvisse, Senhor, fala comigo, como se houvesse uma insuficiência da voz de Deus, qual seria a resposta de Deus para nós? É verdade? Eu me revelei insuficientemente? Então Deus não falou apenas agora pelos profetas, Ele está falando sobre uma segunda fase. Ele fala em seu Filho. Anteriormente Deus falou pelos profetas, mas nesses últimos dias falou, Ele não diz pelos apóstolos, Ele diz pelo seu Filho. Então o autor de Hebreus quer que a gente compreenda a revelação completa, plena de Deus para eles, a igreja que estava recebendo essa carta, e para nós. Então, ele está falando no presente conosco. Ele não falou, Deus falou. Deus está falando, Deus tem falado. Ele revelou a si mesmo seu próprio caráter, glória, na pessoa e obra do seu Filho. O plano de salvação, a realidade do ser humano, a realidade da depravação total, a incapacidade do homem, como o homem não poderia fazer nada sobre si mesmo, recebendo uma revelação de como viver, porque o drama do homem nunca foi exatamente porque ele não sabe como ele deve viver. Ele precisava de muito mais do que um mestre, precisava de um salvador. Então o autor de Hebreus tem muito cuidado em distinguir entre esses dois tipos de revelação, antes e depois de Cristo, entre a forma como Deus usou para falar e como Deus fala hoje
conosco. Se você estudar a carta de Hebreus, você vai descobrir que toda ela é sobre um único assunto: a superioridade de Cristo a todas as coisas da velha aliança. Todo o livro de Hebreus é sobre como todas aquelas coisas apontavam para Cristo, e como Cristo é superior ao sacerdócio levítico, porque Ele é o sacerdote perfeito, e aquele sacerdócio era só para apontar para Cristo. Como Cristo é o rei do qual o Velho Testamento falava, e aqueles reis simbolizavam. Enfim, todo o livro de Hebreus continuamente mostra que Cristo é superior a qualquer coisa no Velho Testamento, e tudo que estava no Velho Testamento era só uma sombra que apontava para Cristo. Foi isso que Cristo falou para aqueles discípulos no caminho de Emaús. Então significa, é claro, que a revelação em Cristo é melhor e final de Deus para nós. Ele fala agora através do Filho. Tudo que veio antes apontava para esse Filho, agora ele fala através. Agora, ele está falando com uma igreja como nós, que nunca ouviu a voz de Jesus vindo do céu. Então como agora ele tem nos falado em seu Filho? O autor de Hebreus está dizendo que Deus fala conosco por meio do Filho, pelo seu Espírito, na Bíblia, na revelação final dele. Nós chegamos ao coração daquilo que o autor de Hebreus quer que aquelas pessoas e nós tenhamos. Já havia muito tempo que Jesus tinha subido ao céu, quando essa carta foi escrita. Jesus não estava no mundo, andando pelo mundo e falando. Não, muito tempo. Mas o autor de Hebreus, por exemplo, em Hebreus 3,7 diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirdes a sua voz. Você vê, ele não diz, portanto, como disse o Espírito Santo. Ele está dizendo, portanto, como diz o Espírito Santo, se hoje, está falando agora. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Ele está citando o Salmo 95, que é escrito ainda milhares de anos antes disso. Então não apenas o Espírito Santo tem falado, ele não está falando isso, ele está dizendo, o Espírito Santo está falando, ele está falando hoje, ele está falando agora. Ele volta algumas vezes, em alguns versos, ratificando isso, e mostra todo o tempo como o Espírito Santo fala através das Escrituras. E chega ao ponto que ele embrulha tudo isso no capítulo 4, dizendo: a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é viva e ativa. Ela não é um livro que está contando para a gente histórias. A conclusão é que a Bíblia nos fala hoje, nos fala agora. O Espírito Santo nos fala hoje pela Bíblia, através da Bíblia. É por isso que quando Jesus ora, ele diz: santifica-os na verdade, para que não haja nenhuma confusão sobre o que é a verdade. Ele diz: a tua palavra é a verdade. O Espírito Santo vai vir, vai santificar vocês através da palavra. O Filho nos fala através do Espírito Santo na Bíblia. A verdade é que na nossa geração, todas as pessoas que são obcecadas pelo Espírito Santo são vazias do Espírito Santo. Elas não compreendem nem a obra do Espírito Santo, o que ele vem fazer aqui. Então, se Deus não fala conosco através, diretamente, através da palavra de Deus, o autor de Hebreus, por exemplo, está perdendo seu tempo, e essa carta é apenas uma lição de história. Mas evidentemente não pode ser. A Bíblia não é sobre o que Deus disse, é sobre o que Deus diz. Sobre o que Deus diz, para mim, para você agora. Então toda vez que você começa a se queixar de que Deus está em silêncio, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: você ouviu essa palavra? Essa palavra de Deus falada no Filho é tão curta e tão simples que você já conhece toda a verdade de Deus, de tal maneira que você dominou toda a verdade revelada de Deus e chegou à conclusão de que ela não é suficiente. É isso? Como eu disse no início, todas as pessoas que acham que a palavra de Deus não é suficiente, que ele precisa de mais alguma coisa, mais alguma palavra, elas conhecem muito pouco da palavra de Deus. Elas simplesmente estão dizendo que algo é insuficiente, que elas não conhecem. Ou seja, alguém conhece
praticamente nada de algo e diz que aquilo não é suficiente. Como? A única maneira de você dizer que algo não é suficiente é você dizer: eu domino tudo isso, eu conheço tudo, eu conheço toda a revelação de Deus, e eu cheguei, depois de conhecer tudo completamente, que isso não é suficiente, que há coisas que isso não cobre, que não há direção para tudo aqui, é insuficiente, eu preciso de mais alguma coisa. Ou seja, você tem que dizer: Deus, eu terminei, eu esgotei a tua palavra, e está faltando coisa, eu preciso de mais uma palavra, eu preciso de uma outra revelação. É óbvio que até um monte de gente que diz que acredita no solo escritura, dizem isso. Ou seja, será que realmente você ouviu a palavra de Deus na pessoa de Cristo, ensinada pelo Espírito, e você esgotou a palavra de Deus? E depois de esgotar a palavra de Deus, você chegou à conclusão de que ela é insuficiente? Essa é a única possibilidade de alguém dizer e falar sobre a insuficiência. Ou você chegou a uma dor da alma, e uma aflição, e uma confusão da mente, devido ao fato de que você esgotou a palavra de Deus e não tem direção suficiente, de tal maneira que você diz: se eu tão soubesse a vontade de Deus, se eu tão somente soubesse, se Deus tivesse falado sobre, de uma forma completa, que abrangesse toda a vida, eu agora estou numa situação que a palavra de Deus não cobre. É muito mais fácil admitir o óbvio: aquela pessoa não conhece a palavra de Deus, não sabe aplicar ela à vida, conhece muito pouco da palavra de Deus, então, só por isso, ela tolamente diz que ela é insuficiente. Então, tudo que nós precisamos é de uma repreensão para ouvidos não perceptivos e presunçosos, de dizer para Deus: Pai, que a revelação perfeita dele em Cristo, aplicada pelo Espírito Santo, eu esgotei ela e não é suficiente, eu preciso de outra coisa, eu preciso de mais alguma revelação, porque essa revelação não é suficiente. Assim, o primeiro caminho é que Deus nos falou definitivamente em seu Filho, e não existe uma terceira fase. Deus nos falou de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas no passado, apontando para Cristo, mas agora Ele nos falou em seu Filho, que é a exata expressão do seu ser. Não existe um terceiro nível de revelação, não existe uma terceira fase, não haverá uma terceira fase de revelação de Deus na história para nós. Nestes últimos dias, Ele nos falou em seu Filho. Que últimos dias? Os últimos dias começam com a vinda de Cristo ao mundo. Nós estamos vivendo nos últimos dias, desde que Cristo veio ao mundo, ou seja, estes são os últimos dias da história como nós conhecemos. São os últimos dias antes que o estabelecimento definitivo e completo do reino de Deus seja estabelecido. E por que os últimos dias? Os últimos dias de uma guerra, os últimos dias da guerra no Pacífico, ou os últimos dias da guerra na Europa, na Segunda Guerra Mundial, são os dias depois que a batalha decisiva já foi travada. Por exemplo, quando o Japão atacou os Estados Unidos, houve uma grande guerra, os Estados Unidos teve que conquistar ilha por ilha no Pacífico, mas quando os Estados Unidos tomou a última ilha, ele não tinha invadido o Japão ainda. O Japão ainda tinha um exército, mas todo mundo sabia: a guerra acabou. Não há como o Japão conter mais o exército americano. Acabou. A guerra está nos seus últimos dias. Pode durar um mês, pode durar 5 meses, pode durar 1 ano, mas a guerra não tem mais volta. O golpe final ao Japão já foi dado. Algumas batalhas vão acontecer, mas a guerra está nos últimos dias, porque a guerra não tem mais como ser revertida. Por exemplo, quando de fato os aliados desembarcaram na Normandia e se estabeleceram na Europa ocupada, todo mundo sabia: a guerra acabou, não tem mais como a Alemanha se levantar, ela vai ser atacada pela União Soviética por um lado, pelos aliados americanos e ingleses por outro. Não há mais como, a guerra acabou, é uma questão de tempo.
porque o golpe final já foi dado, a batalha decisiva já foi feita. Então, a cruz, Cristo vinha ao mundo, a batalha final já foi vencida. Ele justificou, Ele santificou para sempre, através do sangue da propiciação, todos aqueles que o Pai deu a Ele. Eles vão ser chamados, vão ser justificados. A cabeça de Satanás foi esmagada. A batalha, a guerra já foi vencida. Nós estamos vivendo os últimos dias, só os dias que antecedem, que ainda há algumas batalhas, mas a guerra foi vencida, só para finalmente se estabelecer. Nós vivemos nos últimos dias. Ninguém mais tem dúvida, quando é dito isso numa guerra, de quem vai ganhar. Os Estados Unidos ganhou a guerra contra o Japão. É a questão de tempo agora. Os aliados venceram a Alemanha. Eles não se renderam ainda, mas eles não têm outro caminho. Eles perderam. Na cruz, a vitória foi totalmente conquistada. Por isso Jesus disse: está consumado, acabou. Então agora nós vemos os últimos dias. Nenhuma batalha decisiva está sendo feita. Isso já foi feito. Por isso, uma vez que o Filho de Deus veio ao mundo em sua morte e ressurreição, a batalha decisiva com o pecado e a morte e o inferno foi travada e vencida. A morte foi derrotada. É por isso que Paulo pode dizer: ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Cristo ressuscitou, acabou. Não há mais batalha com a morte foi derrotada. Satanás, o pecado, o mundo, a carne, nada mais pode impedir que aqueles que o Pai deu ao Filho sejam glorificados. Mas o ponto para o escritor de Hebreus é que a palavra de Deus, a palavra que Deus falou por meio do Filho, é a palavra decisiva e final, é a palavra assim dos últimos dias. Não vai ser seguido por nenhuma outra era de outra revelação, ou qualquer nova revelação. Essa é a palavra de Deus na pessoa de Jesus, no ensinamento de Cristo, na obra de Cristo, na vida de Cristo. E o Espírito Santo agora fala conosco através da Bíblia. Ou seja, o Filho nos fala hoje através do Espírito Santo na Bíblia. É sobre isso. Então, quando eu reclamo que eu não ouço a palavra de Deus, ou que Deus não está falando comigo, quando eu sinto o desejo de ouvir a voz de Deus, quando eu fico frustrado e ansioso, eu digo: quem dera Deus falasse alguma coisa comigo. O que eu estou realmente dizendo é que eu esgotei a palavra de Deus e ela não é suficiente. O que é a declaração mais estúpida de todos os tempos, mas tola. É dizer: eu esgotei a revelação final de Deus em Cristo e eu preciso de mais uma revelação. Normalmente, como eu disse, pessoas que falam isso não conhecem nada sobre a revelação de Deus em Cristo, em sua palavra. Será que realmente alguém esgotou a palavra de Deus? Tornou-se... moldou tanto a sua vida pela palavra de Deus que chega uma hora que diga: olha, não dá mais. Para mim avançar tem que ter uma outra revelação. Porque aqui eu já esgotei. Aqui eu já tratei tudo. Então, de tal maneira que eu experimentei tudo e decidi que eu preciso de mais revelação. Porque essa aqui, que já esgotei, não foi suficiente. Ou seja, essa é a maior culpa e o maior deboche que alguém pode lançar sobre Deus. Eu esgotei a palavra de Deus, revelada perfeitamente em seu Filho, aplicada pelo Espírito, e é insuficiente. Deus está nos chamando para ouvir essa última palavra decisiva, e Deus não tem mais nada para nos dizer para complementar isso. O que Deus está nos chamando é para meditar, estudar, memorizar, gastar um tempo enorme, se necessário, mergulhar nessa palavra e receber tudo que nós precisamos saber a respeito dele para a vida e piedade. Então, como Deus fala conosco hoje? Romanos 12, 1 e 12 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, antes transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para que vocês sejam capazes de discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, vocês devem ser capazes de discernir a vontade de Deus em todas as coisas da vida, a partir dessa revelação perfeita.
Então o objetivo de Romanos 12, 1 e 2, é transformar, é mostrar como toda a nossa vida deve ser um culto espiritual, apresentar os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Como toda a nossa vida pode ser um culto espiritual, como toda a nossa vida, todas as nossas atividades, como toda a nossa relação com todas as coisas da vida podem ser um culto espiritual a Deus. É a respeito disso que Paulo está dizendo. Ou seja, o objetivo de toda a vida humana, aos olhos de Deus, é que Cristo seja feito mais valioso que todas as coisas, de tal maneira que a nossa vida seja um sacrifício vivo a isso. Adoração significa usar nossas mentes e usar os nossos corações e corpos para expressar o valor de Deus. Usar nossos corpos e tudo aquilo que compõe o nosso comer, beber, sexo, trabalhar, ganhar dinheiro, casamento, usar todas as coisas da vida de maneira tal que expressem o valor de Deus, ou seja, que toda a vida seja uma adoração. É para isso que nós precisamos da vontade de Deus. Existe uma maneira de viver, uma maneira de amar, uma maneira de trabalhar, uma maneira de viver o casamento, uma maneira de ser pai, uma maneira de comer, de beber, de ter relações sexuais. Existe uma maneira de fazer todas essas coisas que mostra o valor infinito de Deus através de todas essas coisas. E é sobre isso que Paulo está dizendo. A vida como um sacrifício, um culto a Deus. Então, como transformar toda a tua vida em adoração? É sobre isso. Nós devemos ser transformados, sede transformados pela renovação da vossa mente. Você vê, nós estamos trabalhando com a verdade de Deus, numa mente que é uma nova mente e que está sendo transformada diariamente pela palavra de Deus. Pessoas assim crescendo, elas não têm a visão tola, pecaminosa, de que de alguma forma elas esgotaram a palavra de Deus. Pelo contrário, elas têm a percepção da sua falta de conhecimento, de como elas precisam conhecer. Então, se você está em Cristo, você é uma nova criatura. Da Bíblia diz assim, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Então, o que o texto está dizendo para nós é que você deve viver conforme o que você é. Ou seja, você deve se tornar o que você já é. Porque você é uma nova criatura, você deve agir então de acordo com o que você é. Por exemplo, 1 Coríntios 5,7 diz assim, limpe-se, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Vocês já são sem fermento. Isso é o que ele fez, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Por aquilo que ele fez, nós somos novas criaturas nele. Agora, através da renovação das nossas mentes, pela revelação de Deus, essa realidade vai se expandindo em nós. Colossenses 3,10 diz, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então você foi feito novo em Cristo. E você está sendo renovado diariamente, pela renovação da sua mente, pela palavra de Deus, para que você saiba discernir em todas as situações da vida, qual seja a boa, agradável vontade de Deus. E através disso, a sua vida se transforma num culto de adoração a Deus, todas as áreas da vida. Então, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais discernir. É isso exatamente que as pessoas dizem. Como é que eu vou saber? A Bíblia não fala sobre onde eu vou morar, com quem eu vou casar, com quem... não tem essas explicações, eu preciso de uma nova coisa. Essa pessoa, não é que ela esgotou a Bíblia, é que ela não conhece nada a respeito da Bíblia. Você tem uma nova mente, você é uma nova criatura, e você se reveste, não se conforma com o mundo e se transforma pela renovação da tua mente, para que você saiba discernir em todas as situações aquilo que magnifica a Deus, que é o objetivo da vida, que é um culto racional a Ele. É óbvio que as pessoas que falam o tempo todo que querem saber a vontade de Deus, não têm nenhum interesse na vontade de Deus de fato, tem interesse em outra coisa, que nós vamos ver.
Então não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de discernir. Quando alguém diz assim, eu não sou capaz de discernir, eu olho para as situações da vida, e como não tem lá um texto falando sobre a internet, eu não vou saber discernir. Eu não tenho um texto falando em que cidade eu vou morar, em que trabalho eu vou, com quem eu vou casar, eu não sei discernir. É óbvio, a mente dele é vazia da verdade de Deus. A Bíblia diz, não se molde aos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de discernir. Mas a pessoa é vazia da verdade, vazia de tudo que Deus revelou. Ele já chegou à conclusão de que o que Deus revelou em Cristo, a perfeita revelação, é insuficiente. Ele não quer saber a vontade de Deus, e ele não quer saber como nós discernimos todas as coisas pela vontade de Deus. Então, em primeiro lugar, há duas vontades em Deus, nós já sabemos isso, mas é bom lembrarmos, para ficar claro, nós precisamos saber que vontade disso, para que vocês possam discernir a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos 12:2. Então, a vontade de Deus tem esses dois significados, e isso traz algo desconcertante para nós. Ou seja, Deus é soberano sobre todas as coisas, e ainda Ele desaprova muitas coisas. Essas duas vontades de Deus explicam algo que seria desconcertante para nós. Significa que Deus desaprova coisas que Ele ordena acontecer. Ou seja, Ele proíbe algumas coisas que Ele decreta. Ele odeia algumas coisas que Ele decreta. E para colocar de maneira mais paradoxal, Deus quer que alguns eventos, em um sentido, que Ele não quer em outro sentido. Não é? Então a vontade do decreto de Deus, ou a vontade soberana de Deus, como nós chamamos, está espalhada em todas as páginas da Bíblia. Por exemplo, uma das passagens mais famosas a respeito disso, Jesus está orando nas horas que antecedem a sua morte. Ele está em agonia no Getsêmani. Em Mateus 26:39 ele diz, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esta é a oração, uma das mais famosas. Agora, a que vontade de Deus Jesus está se referindo? Faça a tua vontade. Refere-se ao plano soberano de Deus, que vai acontecer nas próximas horas. Ele vai ser preso, crucificado. Em Atos 4, 27 e 28 diz assim, em verdade, nessa cidade se reuniram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungistes, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e o povo de Israel, para fazer o que a sua mão e o seu plano tinham predestinado a seu momento. Ou em outra versão, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Assim a vontade de Deus era que Jesus morresse, a vontade de Deus é que Jesus fosse para a cruz, a vontade de Deus é que Ele derramasse o seu sangue. Esse foi o plano eterno de Deus, esse é o decreto de Deus. É sobre isso que Ele está dizendo, faça a sua vontade. É essa vontade, é a vontade soberana de Deus. Agora não perca o ponto crucial, que essa vontade de Deus inclui o pecado de um monte de gente. O pecado de Pilatos, o pecado de Herodes, o pecado daqueles líderes que mentiram, botaram testemunhas falsas. Todos esses homens pecaram, e a vontade de Deus se cumpriu. Isaías 53:10 diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser na expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ou seja, o maior assassinato da história, da única pessoa inocente que andou neste mundo, que jamais pecou, era a vontade de Deus. Deus quer que aconteça isso, no entanto, Ele odeia o assassinato, e odeia as motivações daquelas pessoas que agiram assim. Portanto, cada um daqueles pecados está sob a ira de Deus. Há um outro exemplo, por exemplo, em 1 Pedro 3:17, Pedro diz assim, é melhor sofrer por fazer o bem,
se isso deve ser a vontade de Deus do que fazendo mal. Então você vê, quando você olha para Cristo, Deus odeia o assassinato, Deus odeia a morte do inocente. Pense então do seu filho amado. Tudo aquilo que aqueles homens fizeram era contra a vontade de Deus, em certo sentido, e por isso a ira de Deus estava sobre eles. Mas era a vontade de Deus que Jesus morresse. Por isso Jesus disse, faça a sua vontade, que era aquilo. Aqui Pedro diz, é melhor sofrer por fazer o bem, se isso deve ser a vontade de Deus, do que fazer o mal, do que fazendo o mal. Ou em outra versão, porque é melhor que padeçasse fazendo o bem, se a vontade de Deus assim quer, do que fazendo o mal. Ou seja, em outras palavras, pode ser da vontade de Deus que você faça a vontade dele no mundo e que você sofra por causa disso. Sofra injustiça, sofra perseguição, sofra violência, como eles estavam sofrendo. Mas perseguir cristãos, fazê-los sofrer, é pecado, e Deus irá punir. Mas eles estavam sofrendo sobre a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse a Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, aquelas pessoas perseguidas por Paulo, como Estevão, estavam sofrendo pela vontade de Deus, diz Pedro. A vontade decretiva de Deus, do decreto de Deus. No entanto, o que Paulo estava fazendo era pecado. Quem maltrata um cristão está pecando contra Deus. Deus diz, por que tu me persegues? Por que tu fazes isso? E no entanto, Pedro está dizendo, se você sofre assim, debaixo da vontade de Deus, ele está falando sobre a vontade soberana de Deus. Mas você vê, a vontade normativa de Deus diz que isso é errado, que aquelas pessoas não deviam fazer isso. E Paulo dá uma declaração que resume abrangentemente tudo isso em Efésios 1:11, que diz, nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então a vontade de Deus é a governança soberana de Deus. Nada acontece se não for da sua vontade. Tudo o que acontecer na história do mundo, Deus tem que ter decretado, ou não acontece. Mesmo a pior coisa que você imaginar, o assassinato do filho dele, da maneira mais cruel. Então há muitas passagens na Bíblia que ensinam a providência de Deus sobre o universo, que se estende às menores coisas. Por exemplo, Mateus 10:29, nenhum pardal cai no chão sem a vontade do Pai. Ou Provérbios 16:33, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor vem a decisão. Ou o coração do rei é como um ribeiro de águas nas mãos do Senhor, a tudo que Ele quer, Ele inclina. Esse é o primeiro significado da vontade de Deus, é o controle soberano de Deus sobre todas as coisas. Jesus diz, faça a tua vontade, esse é o seu decreto. No entanto, aconteceriam várias coisas que eram contra a vontade de Deus de outra forma, naquela noite, naquele dia. Então essa é a vontade soberana, é a vontade do decreto de Deus. É o que Daniel 4:35 diz assim, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e dizer para ele, que fazes? Ou seja, ele sempre faz a sua vontade, e a vontade dele nunca é frustrada, o plano dele sempre vai em frente. Agora existe a vontade do comando de Deus, perceptiva de Deus. Ou seja, Deus não planeja causar tudo o que Ele valoriza. Há coisas que Deus valoriza, por exemplo, que é a vida e não o assassinato, mas que Ele não decretou que o seu filho não iria morrer, Ele decretou que ele iria morrer. Deus não planeja causar tudo o que Ele valoriza, mas Ele nunca falha em causar tudo o que Ele planejou. Tudo o que Ele planejou vai acontecer. Então era pecado os irmãos de José venderem ele, sentirem ciúme dele, sentirem ódio dele, mas era contra a vontade normativa de Deus, preceptiva de Deus, mas era a vontade de Deus que José fosse para o Egito. Agora, outro significado é esse, a vontade dos comandos de Deus não é como a vontade soberana, ela pode ser contrariada. Então a Bíblia está cheia dessas expressões para nós também. Jesus, por exemplo, diz assim, em Mateus 7:21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Você vê, agora está falando de vontade de uma outra coisa, não é? Pilatos acabou com propósitos mesquinhos, fazendo a vontade de Deus. Qual a vontade? A vontade soberana, mas certamente Pilatos não está entre esses aqui. Deus está falando sobre a vontade normativa de Deus, a obediência a essa vontade. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja,
Nem todo mundo vai estar no céu. Por quê? Porque não estão dentro da vontade de Deus, não estão vivendo na vontade de Deus. Que vontade? Não é a vontade soberana. Essa vontade é a responsável pela corrente de ouro, pela eleição e por todas essas coisas, a morte de um pardal, coisas grandes e pequenas. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 4:3: esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição sexual. É óbvio que não é a vontade decretiva de Deus. Você está vendo que há um monte de pessoas se prostituindo, e mesmo agora aqui que ele está falando com a igreja, há pessoas que fazem parte do povo de Deus que estão pecando pecados sexuais, ou seja, estão contrariando a vontade clara de Deus, a vontade preceptiva. Esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição sexual. Então Deus ordena para nós santidade, santificação, pureza sexual. Essa é a vontade do comando de Deus, mas ela pode ser desobedecida, e é desobedecida. Paulo diz assim em 1 Tessalonicenses 5:18: dê graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus em Cristo para vocês. A vontade de Deus é que você dê sempre graças a Deus. Essa é a vontade do comando de Deus, porque é óbvio que há um monte de pessoas que não dão graças a Deus em todas as situações, então pecam contra Ele. Não é a vontade soberana, é a vontade dele, do comando de Deus preceptiva, que todos nós devemos dar graça em tudo. Ou 1 João 2,17, que diz: e o mundo está passando juntamente com seus desejos e concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece eternamente. Fazer a vontade de Deus aqui é a vontade preceptiva, porque a vontade decretiva de Deus, ela sempre acontece. Então, na vontade preceptiva, alguns estão fazendo e vivendo dentro da vontade de Deus e outros não. A vontade, nesse sentido, nem sempre acontece. A vontade soberana de Deus sempre acontece. Agora, ambas são verdadeiras. A vontade do decreto de Deus, ela é feita, quer você creia, quer não. Pode ser um Ciro, um cara que nunca conheceu Deus, mas ele vai fazer o que Deus quer. Não importa se alguém crê, se alguém não crê, a vontade soberana de Deus sempre é feita. Ele anuncia o fim desde o princípio, ele decretou, e não há ninguém que possa impedir o seu plano eterno. Agora, a sua vontade de comando, a sua vontade preceptiva pode ser quebrada, e há uma preciosidade nessas duas coisas, em todas as situações da vida, apesar de não ser o nosso assunto hoje, não é? Por exemplo, alguém pode dizer assim: eu fui molestado quando era criança, essa foi a vontade de Deus? Você pode dizer: não. Deus decretou que nós temos que amar o próximo, pensar no bem do próximo, e jamais infligir qualquer coisa que cause dano ao próximo, e jamais ser motivado por desejos egoístas. Portanto, não era a vontade de Deus. E a pessoa que fez isso, teu pai, tua mãe, um adulto, quem quer que seja que te molestou, pecou contra Deus. Agora, em outro sentido, foi da vontade de Deus, porque Deus tinha 1 milhão de maneiras de parar isso. Isso nos traz um poderoso consolo na aflição, porque nos mostra como Deus, Ele soberanamente decreta as coisas, e Ele pode em nossas vidas, não importa o que aconteceu conosco no passado, Ele tem o poder de fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Esse é o seu poder, é o seu reinado soberano absoluto. E ao mesmo tempo, Ele pode se compadecer em nossas aflições. Não é porque José foi vendido pelos seus irmãos, isso estava na vontade soberana de Deus, que Deus não sabe e não se compadece do sofrimento que isso causa. Então Jesus, Ele vai ser uma fonte de consolo dessas duas formas. O abuso sobre alguém quebrou o grande mandamento, que você deve amar o próximo como a si mesmo, não fazer nada a ele que não honre Deus e não seja uma bênção para o outro. Mas ao mesmo tempo você sabe agora que Jesus é um alto rei,
que pode, soberano, que não acontece nada que seja fora da vontade dele, soberana. Nem um pardal cai, nem os acontecimentos da nossa vida. E ele é poderoso o suficiente para operar essas coisas para o nosso bem final. E ao mesmo tempo, como Hebreus 4,15 diz, ele é um sumo sacerdote misericordioso que se solidariza em nossas fraquezas e aflições. Porque todas essas fraquezas e aflições, todo esse mal que eu sofri, apesar de ter sido decretado por Deus, esse mal afligido a mim por outro, está contra a vontade preceptiva de Deus. E ele morreu por mim, exatamente para que todos os efeitos do pecado fossem tratados. Então o Espírito Santo faz a mesma coisa, ele pode a hora que quiser mudar nossos corações, e foi o que ele fez quando nos regenerou, os quais não nasceram, a Bíblia diz, do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ou então em Romanos, isso está em João 1,13, ou então Romanos 9,15, 16, pois diz a Moisés, vou me compadecer de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus que se compadece. Ou seja, o Espírito Santo, a hora que quer, ele muda a nossa natureza. O vento sopra onde quer, mas, no entanto, ele se permite ser entristecido por nós. Como está em Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, ou seja, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, são coisas que são contra a vontade preceptiva de Deus. Você vê, o Espírito Santo, no momento que ele quer, ele tem acesso aos nossos corações, ele muda a nossa natureza, ele nos regenera, mas ele também se permite ser entristecido. Então, a sua vontade soberana é invencível, o Espírito Santo. Todos aqueles que o Pai deu ao Filho, ele vai chamar. Mas a sua vontade de comando, o Espírito Santo está em nós para nos instruir com vontades de comando, do preceito de Deus. Ele permite que essa vontade seja quebrada. E nós falamos dessas duas verdades, porque toda a nossa vida, se nós não compreendermos ela, não temos consolo, nem que Deus pode transformar todo o mal para o nosso bem, ou então que Deus é soberano, mas não se solidariza em nossas aflições. Mas a Bíblia diz que as duas coisas acontecem. Então, agora voltando para encerrarmos, em Romanos, que vontade é que Paulo está dizendo em Romanos 2? Romanos 12, 2, para que possais discernir qual é a vontade de Deus. É óbvio que é a vontade preceptiva de Deus, porque nós somos guiados por ela. A resposta é essa, isso nos dá uma direção segura. A vontade soberana de Deus não nos guia, nós não sabemos qual é a vontade soberana de Deus, e nós não temos que saber, essa é a vontade secreta de Deus. Se através do meu assassinato ele vai ser mais glorificado amanhã, isso... Se você quer saber coisas futuras, detalhes futuros do decreto de Deus, você não está interessado em ter uma mente renovada, capaz de discernir a vontade de Deus. E isso é a maioria daquilo que as pessoas querem, quando elas dizem que querem saber a vontade de Deus, elas querem saber o futuro. Elas querem um adivinho. Elas não têm nenhum interesse na vontade de Deus. Você quer uma bola de cristal. Você não quer que a tua mente seja transformada e pela renovação da sua mente, você saiba discernir qual é a boa, agradável vontade de Deus. Você não quer, o que a Bíblia está dizendo, não vos conformeis com o mundo, mas antes transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês saibam discernir qual é a boa vontade de Deus em todas as situações da vida. Isso vai fazer a minha vida ser um culto espiritual a Deus. Ele é chamado, isso é chamado de adivinhação, porque a adivinhação você não precisa de transformação. Para você saber qual é a vontade de Deus, aplicar a verdade de Deus a todas as situações da vida, você precisa de uma mente que se renova a cada dia. Mas para ouvir um médium, para você ouvir um adivinho, você não precisa ter mudança nenhuma. Você só precisa de alguém que diga, faça isso, não faça isso, vai acontecer aquilo, não vai acontecer aquilo outro. Eu devo ir para ali, deve, você não deve. Você não precisa de uma nova mente, você não precisa nascer de novo.
Você não precisa encher a tua vida com a palavra de Deus. Na hora de uma emergência, você consulta uma bola de cristal. Você não tem nenhum interesse na vontade de Deus. Nenhum, zero. Isso caracteriza grande parte do cristianismo hoje. A vontade do comando de Deus, e não a sua vontade decretiva, está aqui. Não se molde aos padrões deste mundo, mas transformar pela renovação da vossa mente, para que vocês sejam capazes de discernir e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E implica que nós devemos ser capacitados a saber qual é a vontade de Deus em todas as situações da vida. Então, isso é quase que parafraseando, o apóstolo Paulo está, Hebreus 5,14, que é onde nós começamos, quando diz assim: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. O exercício constante, eles se tornaram aptos, se enchendo da verdade, para discernir em todas as situações, o bem e o mal. Está vendo? Você, para uma bola de cristal, você não precisa disso. As pessoas interessadas na vontade de Deus são essas pessoas que, através do alimento sólido, se tornam adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Ou Filipenses 1, 9 e 11, o apóstolo Paulo está quase que parafraseando: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção, para discernirem o que é melhor em tudo. Isso faz a minha vida. Quando eu vou fazer algo, eu não estou baseado naquilo que o mundo está baseado para o emprego, para o casamento, eu estou baseado. Isso leva a minha vida a ser um sacrifício vivo, uma adoração. Essa escolha está levando em conta não só o salário que eu vou ganhar, morando ali, trabalhando ali, está levando em conta as coisas principais, ou seja, eu tenho a mente de Cristo, eu estou olhando para isso com a mente de Cristo, com as prioridades de Cristo, com uma mente nova, ou eu sou só querendo saber se eu vou me dar bem ou vou me dar mal? Agora, se eu quero saber se eu vou me dar bem ou vou me dar mal, que diferença há entre mim e o mundo inteiro? O mundo inteiro sempre quis ouvir uma cartomante sobre o que será amanhã, responda quem puder. Sabe, todo mundo sempre quis. Isso é interesse zero em Deus e na vontade de Deus. Mas quando as pessoas dizem: eu queria saber qual é a vontade de Deus, é como se ela não estivesse vivendo a vontade de Deus, porque Deus não revelou a vontade dele. A vontade preceptiva de Deus está separada em toda a sua palavra, claramente. Paulo está dizendo: olha, vocês não se moldem ao mundo. A vida de vocês, a vida romântica, a vida de trabalho, a vida de amizade, ela existe para ser um culto para Deus. Agora, quando você se enche da verdade de Deus, você pode olhar agora para amizade, para sexo, para romance, para dinheiro, e vocês podem ver isso com os olhos de Cristo, com a mente de Cristo, e vocês vão então ser aptos para discernir qual é a boa e agradável vontade de Deus para todas essas situações. Em vez de precisar e achar que a palavra de Deus é insuficiente, então vocês precisam de uma bola de cristal. Então há 3 estágios importantes, 3 pontos para nós conhecermos a vontade revelada de Deus, isso é, a sua vontade preceptiva. Conhecer a vontade de Deus sempre é conhecer a sua vontade preceptiva, nunca a decretiva. Por exemplo, Deus decretou na eternidade homens para Ele um dia regenerar, mas nós não sabemos, essa é a vontade secreta de Deus. Qual é a ordem de comando de Deus? Pregue o evangelho a toda criatura. É isso que nós obedecemos. Se você não faz, você desobedece a Deus. Você nunca pode levantar a vontade decretiva de Deus para desobedecer a ordem dele. Ele deu uma ordem: ide por todo mundo e pregar o evangelho. A vontade decretiva de Deus só importa para ele. Nós pregamos certos de que Deus vai fazer essa vontade acontecer, mas nós obedecemos a Deus. Então há 3 estágios, isso é a sua vontade de comando. Elas exigem a mente renovada. Se você não tem a mente renovada, todo esse discernimento é impossível mesmo. Por isso que uma parte das pessoas dizem: eu não sei qual é a vontade de Deus, se eu trabalho aqui, se eu não trabalho aqui, se eu caso com essa pessoa, se eu não caso, porque essas pessoas não têm uma nova mente. Eles olham para o namoro, para o casamento, para o sexo, para o dinheiro, para o trabalho, para onde vai morar, simplesmente como o mundo. Eu vou me dar bem nisso, isso vai me fazer feliz. Então, se você não tem uma nova mente, Paulo está falando sobre pessoas que têm uma nova mente. O livro de Hebreus está falando sobre pessoas que têm uma nova mente. A mente de Cristo. E essa mente faz nós enxergarmos que a nossa vida deve ser um sacrifício vivo para Deus, uma adoração, ou seja, tudo que compõe a nossa vida deve mostrar o valor infinito dele. Como tudo que existe, só existe
com este propósito. Meu casamento tem que fazer isso. Eu vou casar com essa pessoa. Essa é a direção, por tudo que Deus já falou. O meu casamento indo nessa direção, é isso que ele vai ministrar, um culto a Deus. Esse trabalho, essa coisa. Vocês são aptos, vocês se tornam aptos com essa mente de Cristo e cheios da verdade a discernir qual é a boa vontade de Deus. Esse é em primeiro lugar, então, a vontade é a ordem revelada de Deus. Isso nos mostra que a autoridade final para todas as coisas é a palavra de Deus, só as Escrituras. É preciso ter uma mente renovada para você abraçar a Escritura assim, porque ela vai contrariar. Se você não tem uma nova mente, você vai distorcer a palavra de Deus, porque você quer algo, e o que você quer está sendo contrariado pela verdade de Deus. E como você não está buscando de fato a vontade de Deus, você vai distorcer. Então você vai, os comandos que exigem autonegação, pureza, satisfação maior em Cristo do que nas coisas que você toca, vão ser distorcidas. A vontade autoritária do comando de Deus é encontrada só na Bíblia, em nenhum outro lugar. 2 Timóteo 3, 16, 17 diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Ou seja, tudo que agrada a Deus, não é para alguma boa obra, para toda. Como é que alguém pode dizer? É insuficiente. Eu não posso viver uma vida perfeita porque a Bíblia não é suficiente. Eu preciso de uma outra revelação, não apenas alguma, mas toda boa obra. Então, que tempo e que energia você devia gastar na palavra de Deus? Você devia gastar a maior parte do seu tempo meditando na palavra de Deus. Mas o que acontece é que as pessoas meditam pouco na palavra de Deus, depois elas acham difícil discernir qual é a boa e agradável vontade de Deus. Elas sempre, quando estão pensando na vontade de Deus, é uma coisa emergencial. Você deve encher meditação na palavra de Deus, cheio de recursos. A tua mente está tão cheia da palavra de Deus, renovada, que agora quando você olha para todas as coisas da vida, você olha com os olhos de Cristo, tem a mente de Cristo. Em segundo lugar, a ordem de Deus é a nossa aplicação à verdade bíblica. Então há um monte de coisas na vida que realmente não tem algo específico. A Bíblia não fala qual a marca do carro que você deve dirigir, nem onde deve ficar sua casa própria, férias, que plano de internet, celular você vai ter, que marca de comida você vai comer, ou milhares e milhares de outras coisas. O que você precisa é de uma mente renovada, uma mente cheia da verdade de Deus, que por ter a mente de Cristo, sabe que tudo na sua vida deve ser um culto agradável a Deus, e como adoração deve mostrar o valor de Deus. Então é assim que você começa a olhar para todas as coisas. Você não vê em morar num lugar ou trabalhar num lugar, só isso vai me dar vantagem, vai ser bom, vai ser lindo o lugar, eu vou ganhar mais. Essa não é a mente de Cristo, isso é a mente de qualquer um. Você está pensando, de que forma isso vai manifestar a minha vida como um culto que mostra que Deus é mais valioso que tudo? Ou isso vai me tirar disso, ou isso vai me afastar disso? É assim, ao vermos e avaliar todos os fatores relevantes, nós avaliamos com a mente de Cristo. Como ele disse, minha comida e minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E discernir o que Deus está nos chamando para fazer. Então é por isso que ele diz, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes. Se alguém diz, eu não sou capaz, pastor, de discernir se isso aqui é bom ou mal, é a declaração óbvia do estado espiritual dele. Ele devia ser capaz, devia ser. Ele devia meditar na palavra de Deus, devia estar cheio da palavra de Deus. A Bíblia diz, não se moldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de discernir, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, para que a vida de vocês seja de fato um culto racional, um sacrifício vivo. Isso é muito diferente de ficar tentando ouvir a voz de Deus, faço isso ou não faço isso, compra casa ou não compra casa. Porque para isso você não precisa de uma nova mente. Se você tivesse alguém antes de você falar assim, essa pessoa você deve namorar, essa aí você não pode. Casa com essa, não, casa com essa. Aquilo você pode comprar. Você não precisa de uma nova mente. Você não precisa ser uma nova criatura.
Você só precisa de uma boa bola de cristal. E é isso que a maioria das pessoas que dizem cristãs estão procurando, fingindo estar procurando a vontade de Deus. Quem está procurando a vontade de Deus está aqui, moldado aqui, sabe que Deus falou definitivamente em Cristo, que não há mais nada, nenhuma revelação a ser feita, e que isso é suficiente para vivermos a vontade de Deus. Mas não é isso que as pessoas estão buscando, nem o mundo, nem as pessoas. Então, não se amolde a padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, essa nova mente, para que vocês sejam capazes de discernir. Então é muito diferente de constantemente você estar ouvindo uma voz. São pessoas que tentam levar suas vidas por ouvir vozes, estão claramente não em sincronia com a Bíblia, não em sincronia com Romanos 12:2, porque elas não são aptas a discernir, e elas não estão interessadas em ter a mente de Cristo, e nem que a sua vida seja um culto que mostre que Deus é mais valioso do que todas as coisas que nós possuímos e experimentamos. Trabalho, filhos, casamento, sexo, tudo, dinheiro, tudo isso deve ser uma forma de culto a Deus, ou seja, uma maneira de mostrar o valor infinito dele, adoração, adoração. Essa é a mente de Cristo. Então há um mundo de diferença entre orar e trabalhar para uma mente renovada. Quando você quer saber a vontade de Deus, você enche a sua mente da verdade de Deus e ora para que, sendo saturado da verdade de Deus e não se conformando com o mundo, você seja apto pela verdade a discernir em todas as situações qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe aplicar a palavra de Deus a tudo. Por um lado, isso é totalmente diferente do hábito de querer uma nova revelação e dizer que, de uma maneira louca, você, como um jornal que você já leu todo e diz: olha, esgotei esse jornal aqui, não tem mais nada, não tem mais informação. A pessoa dizer: olha, eu esgotei a palavra de Deus, eu conheço tudo que Deus revelou em Cristo, no poder do Espírito, e eu cheguei à conclusão de que eu estou enfrentando problemas na vida e decisões na vida que a palavra de Deus não cobre, eu preciso de uma mais revelação. É óbvio que a pessoa está falando sobre outro assunto. Então a adivinhação não requer transformação. Grande parte dos cultos são cultos em que as pessoas buscam adivinhação e a igreja promete adivinhação, mas nós precisamos do que temos aqui hoje, que temos que ter todo dia em casa, para nós sabermos discernir qual é a boa vontade de Deus, e termos uma nova mente, para que quando a gente descubra a vontade de Deus, esse relacionamento não vai honrar Deus, eu obedeça. Eu diga: não importa, mas meu coração, eu achei, não importa, isso não vai exaltar Deus. Quem não está vivendo assim, não quer saber a vontade de Deus, ele só quer que alguém diga se o futuro vai ser aquele romance vai ser maravilhoso, mas isso não há um cidadão perdido no mundo que não queira. Isso não precisa de adivinhação, não precisa de transformação, não precisa de uma mente nova, não precisa de discernir. O objetivo de Deus é você ter uma mente nova, ser cheio da verdade que Ele revelou perfeitamente em Cristo, e você seja apto para discernir, a olhar para todas as situações, qual seja a boa vontade de Deus, o que vai mais honrá-lo, o que vai mais mostrar que a minha vida é um sacrifício vivo, que tudo que eu faço é um culto de adoração a Deus, mostra o valor infinito dEle. O que você quer, o que as pessoas querem é novas informações. Eu faço isso ou não? É uma informação, não é uma transformação de mente. Não é ser apto, através de meditar muito na palavra de Deus e olhar o mundo com os olhos de Cristo, ser apto para discernir: isso aqui não pode honrar a Deus, isso aqui não pode ser aquilo que Deus quer, e mesmo que isso contrarie, ir naquela direção. Então é por isso que Jesus disse: o objetivo de nós sermos transformados, santificados, libertos pela verdade, é que o Espírito Santo nos guie pela palavra. O Espírito Santo não nos guia de outra forma. E conhecereis a verdade, ela vai libertar vocês. A verdade, a palavra revelada, aquela palavra final. Nos últimos dias, Ele falou definitivamente em Cristo. Isso é João 8,32, ou João 17,17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O processo de santificação é esse processo que Paulo está dizendo em Romanos aqui. Nos deixa aptos a olhar todas as coisas e discernirmos qual seja a boa vontade de Deus. Assim, a segunda etapa é a vontade de Deus, é a aplicação exigente das Escrituras, que nós saturamos a nossa mente, a nossa nova mente, que tem esse desejo focado em Deus, em sua glória, nossa vida como um sacrifício, como um culto, que vai mostrar o seu valor.
aplicando isso a todas as situações da vida. Em vez de eu dizer assim, mas a Bíblia não fala nada sobre que plano de internet eu tenho que fazer. Isso é ridículo. E por fim, finalmente a terceira coisa, eu me atrevo, é importante você entender que 90% do que você faz não é premeditado, no sentido de que você vê e pode tomar uma decisão. Ou seja, a maioria dos teus pensamentos, atitudes, ações são espontâneas. A maioria das tuas atitudes hoje foram espontâneas, mas elas são pecaminosas. Como você trata isso? Como você pode fazer a vontade de Deus, sabendo que grande parte das tuas atitudes são espontâneas? Elas são espontâneas, mas são pecados porque elas são apenas uma manifestação do que está dentro de você. Que espontaneamente se... Por exemplo, Mateus 12, 34, 36 diz assim, pois de que há em abundância no coração, disto fala a boca. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira coisas mais. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que o homem diz, ele vai dar conta. Ou seja, o homem está cheio de algo dentro. Na maior parte do dia, espontaneamente, você revela essas coisas. Não dá tempo de pensar. É espontâneo. Mas Deus ordena, não fiquem com raiva, não sejam orgulhosos, não cobicem, não fiquem ansiosos, não seja ciumento, não sinta inveja. Mas você vê, ninguém planeja isso. Hoje eu vou ficar invejoso, sabe? Ou você não entra no teu carro dizendo, hoje eu vou ficar com raiva no trânsito. Não, você é espontâneo. Mas por que espontâneo? Jesus disse, porque do bom tesouro ou do mau tesouro você tira as coisas. Quanto mais saturado você está da verdade de Deus, esses 90% das coisas da tua vida constituiu o dia de hoje, que foram espontâneos. Tu não sabia que aquela pessoa ia te irritar, tu não sabia que algo ia passar na sua frente que poderia despertar a sua cobiça, você não poderia saber que alguma coisa ia acontecer que podia despertar o orgulho, mas isso surgiu espontaneamente, porque é disso que está cheio, e é por isso que eu tenho que me expor, e quando eu estou cheio de estar exposto à vontade revelada de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, nos santificando na verdade, naturalmente eu vou manifestar. Quando essas coisas acontecem, eu manifesto a vontade de Deus. Então nenhuma dessas ações são premeditadas. Raiva, orgulho, avareza, ansiedade. As pessoas dizem, eu fico ansioso, eu sou culpado. Lógico que é. Aquilo é a manifestação de que durante muito tempo você não encheu a sua mente, ela não foi renovada através da transformação pela palavra de Deus. Quando aconteceu uma situação que gera ansiedade, você revelou o quê? Ansiedade, porque do tesouro que você tem, que você tira, do coração você tira essas coisas que estavam armazenadas lá, só precisava de um fato para mostrar você a sua raiva, e o trânsito fez isso, mostrar a sua impaciência. Então, não é claro, portanto, que uma grande tarefa cristã é ser transformado pela renovação da nossa mente contínua da palavra. Aquelas pessoas que correm para a palavra, numa emergência que a gente descobriu com a vontade de Deus, essas pessoas estão brincando com Deus. Elas não querem uma nova mente. Você não precisa de ser uma nova criatura para receber novas informações do que vai acontecer amanhã. Nós precisamos de novos corações e mentes novas, porque a boa árvore dá bom fruto. Você vê? Então, você não corre para a Bíblia em emergência, você é renovado diariamente pela palavra de Deus, você é santificado pela palavra, de tal maneira que você não se conforma com o mundo, então você está apto a discernir qual a boa, agradável vontade de Deus em todas as situações. Um cristão nunca devia dizer, mas como eu vou saber com quem eu vou casar, onde eu vou morar, como se de fato ele tem alguma razão. Isso só mostra como ele nunca se interessou na vontade de Deus. Então ele não é apto para discernir qual é a vontade de Deus em todas as coisas. Ele não é focado por uma mente que se dirige em ser um culto e um sacrifício agradável a Deus, e ele não percebe que aquele trabalho, aquela casa, aquela posse, aquele romance deve ser algo que manifeste o valor infinito de Deus. Então ele não é apto para discernir a vontade de Deus mesmo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente, a nova mente. Isso é só para quem tem uma nova mente, para que vocês sejam capazes de discernir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando alguém diz assim, eu não acredito que Deus fale só sobre a Bíblia, porque Deus fala hoje, essa pessoa está debochando de Deus.
Sempre que isso surge, a pessoa logo diz isso. Sabe, eu acredito que Deus fala hoje porque Deus não está morto. Ele está dizendo o seguinte: o Deus da Bíblia está morto. A revelação bíblica é morta. Ela não é viva, eficaz e penetra a alma. Ela não é a revelação de Deus. E o Espírito Santo não nos santifica pela verdade. Eu já esgotei a verdade. Eu conheço tudo que Deus revelou em Cristo e não é suficiente. Essas pessoas, elas desprezam Deus no nível mais alto possível. E elas não têm nenhum interesse na vontade de Deus. Elas não são aptas mesmo, elas precisam de um médio, de uma bola de cristal. E é isso que caracteriza a maioria das pessoas que dizem desejar a vontade de Deus, se dizem cristãs. Então eu não preciso que Deus me diga mais nada novo. Nós temos que ser levados a crer que Ele revelou tudo o que é necessário para nós vivermos para a sua glória. E se alguém não é apto para discernir, não há nenhum problema com a palavra de Deus, queridos. Mas nessa pessoa que em momento algum se viu como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que precisa ser diariamente renovado em sua mente para saber, saturado da verdade, discernir qual é a boa, agradável vontade de Deus em todas as coisas da vida. Vamos ficar de pé. É isso, nesses últimos dias, Deus nos falou, havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, Ele nos falou nesses últimos dias, pelo Seu Filho. A palavra de Deus é totalmente suficiente para todas as coisas da vida, e todos nós devemos ser capazes de discernir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar, vamos chamar os irmãos. Em pecado